Olá, você aí que está nos acompanhando nessa jornada maravilhosa de 40 dias de oração. Hoje nós chegamos no dia 8 e se você ainda não se inscreveu no nosso canal ou não ativou o sininho das notificações, faz isso agora para que você continue no restante desse período recebendo aí as notificações quando fizermos a postagem do nosso devocional diário. Hoje, dia 8, o título do nosso devocional é Uma Ideia Divina. E o autor do Draw the Circle, ele faz uma distinção muito clara entre o que é uma boa ideia e do que é uma ideia divina. A ideia que só pode emanar mesmo, vir do Senhor. E aí ele nos traz um exemplo de um homem que marcou a história no início do século XX, um homem chamado George Washington Carver, e ele trabalhava com agricultura, mas mais precisamente no campo da pesquisa sobre novas plantas, novas sementes, o uso para essas plantas, e a gente está falando mais de 100 anos atrás, meus irmãos. E aí esse homem, ele descobre mais de 300 formas de usar a semente, né, o amendoim. Olha isso, algo tão simples ou pequeno para nós, mas que ele descobre uma porção, uma gama, uma variedade de funcionalidades para o amendoim. Mas como isso começa? Começa num período de oração. Ele se levanta às 4 da manhã e aí ele vai questionando ao Senhor, perguntando sobre alguns mistérios da natureza. E aí ele pergunta ao Senhor, por que você fez o universo? E aí ele, no seu tempo com Deus, ele entende do Senhor dizendo, olha, essa pergunta ainda é grande demais, é difícil demais para a sua mente humana, limitada, compreender. Ah, Senhor, por que você fez o homem? Ainda é muito grande isso para que você possa entender. E aí ele vai refinando, por assim dizer, a sua pergunta no seu tempo de oração, até que ele pergunta, Senhor, por que você fez o amendoim? E aí ele entende do Senhor, dizendo, agora sim você pode entender. E aí Deus começa a dizer, olha, pega essa semente, leva para o teu laboratório, pesquisa ela tem essas funcionalidades, ele começa a entender do Senhor. De maneira que talvez você nem saiba, mas se a gente está falando de cola, creme de barbear, sabonete, inseticida, fertilizante, cosméticos, tudo isso, a semente de amendoim, ela faz parte, né? Ela compõe aí como um dos ingredientes para esses produtos, né, que nós usamos hoje em dia. Mas onde nasce isso? Ele entende isso a partir desse tempo de oração com o Senhor. E analisando o livro de Jó, Deus leva ele a esse lugar, Jó capítulo 12, versos 7 e 8, que diz o seguinte, pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Ou as aves do céu, e elas contarão a você. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Deus aqui falando, então, a Jó, mas esse homem chamado George Washington Carver entende como o Senhor ministrando a ele descobre, ele muda assim a história, né? Ele contribui com a história da humanidade e impacta até hoje as nossas vidas. O que o autor então do Draw the Circle fala e nos encoraja dizendo, olha, as boas ideias elas podem surgir de conferências, de conversas naturais, de bons livros, mas as ideias divinas elas só podem surgir de um lugar que emana do Senhor, então elas precisam ser encontradas no lugar da presença de Deus. É só na presença de Deus que nós entendemos as ideias divinas, as ideias do Senhor. E aí ele pega um termo muito comum, que é a ideia do brainstorming, né? Que é essa tempestade de ideias, e ele nos convida a fazer o que ele chama de praystorming, que é essa tempestade de oração, é nós nos movermos em oração na presença do Senhor. Porque a oração, ela é a diferença entre o melhor que eu posso fazer e que você pode fazer para o melhor que Deus pode fazer em nós, por nós, através de nós. E para nós termos uma perspectiva correta a respeito de cada um dos nossos problemas, das nossas situações, nós não temos que olhar o tamanho do nosso problema, nós temos que ser lembrados do tamanho do nosso Deus. Qual o tamanho do nosso Deus? E aí nós precisamos orar diante dessa grandeza do nosso Deus, entendendo a grandeza do nosso Deus, considerando a grandeza do nosso Deus. Porque uma ideia divina, ela muda a história da nossa vida, a história de outras vidas. Boas ideias
muitos homens e mulheres podem ter. Ideias divinas, só aqueles que se debruçam na presença de Deus, só aquele que busca a presença de Deus, que bebe do Senhor, porque é do Senhor e somente dele que as ideias divinas saem, que as ideias divinas surgem. Então que eu e você possamos, nesse tempo de oração, nos voltarmos plenamente para a presença do Senhor, não para termos boas ideias, mas para recebermos do Senhor ideias divinas que podem mudar o curso da minha, da sua e da história de outras pessoas, para a glória de Deus o Pai, em nome de Jesus.